Malaquias capítulo 4, verso 6, diz assim: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, aos seus pais. Uma pergunta para você refletir nesta noite. Você gostaria de ter um pai do jeito que você é? Você gostaria de ter uma mãe do jeito que você é? O tema do nosso congresso é família treinando um time vencedor. Para que haja uma compreensão maior da importância da família, quero dar aqui algumas definições de família. A família é uma economia sociocomportamental ideal. Não existe outra que se possa comparar, ou seja, ela é a origem de tudo o que se possa pensar sobre relacionamento interpessoal. A família é o agente integrador de grupo, o estabilizador emocional e o corretivo psicológico. A família é o lugar privilegiado em que se inicia a educação e o exercício da fraternidade, da solidariedade em suas múltiplas formas. Aquilo que se aprende na experiência familiar permanece por toda a vida. A família é a modeladora da ordem social. A família é o centro de promoção e laboratório do desenvolvimento cultural, social e humano pela sua própria vocação. Observe que tudo começa a partir da família. A função da família cristã é desenvolver as virtudes do homem em sua tríplice dimensão: cultural, espiritual e material. A família é a nascente do rio da civilização. A família é o nosso maior patrimônio. Eis a razão porque não vale a pena ter uma casa grande, espaçosa e cara em um condomínio fechado, mas não ter um lar. O que adianta morar bem e viver mal? A família saudável não tem preço. Agora, preste atenção. Dentro dessa instituição criada por Deus, qual é a importância da figura do pai? Qual é a importância do pai? O pai é o referencial, ou melhor dizer, o pai é o pilar mestre da família, e eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. O pai é o pilar mestre da família. O pai é o referencial divino para os filhos em pelo menos 4 áreas: espiritual, intelectual, emocional e físico. Quais são as 5 áreas de influência da paternidade na vida dos filhos? Identidade. Quem sou? Autoestima. Qual é a visão que eu tenho de mim mesmo? Segurança pessoal. Provisão. Nada me faltará porque eu tenho um pai provedor. Cobertura e proteção.
Porém, gente, se quisermos compreender e aprender a ser pai de verdade, é necessário voltarmos para a palavra de Deus, a fim de refletirmos um pouco sobre a paternidade de Deus. Se não, veja que de Gênesis a Apocalipse, o projeto de Deus é que eu e você, nós, sejamos filhos. Como é que a Bíblia começa? A Bíblia começa com Deus preparando um jardim, no qual Ele colocaria Adão, que Ele criou para ser filho. Presta atenção, Deus criou Adão para que ele fosse filho. Veja o que está em Gênesis capítulo 3. A Bíblia diz: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Isso no verso de número 23. No verso 38 está escrito: Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, este filho de Adão, filho de Deus. Filho de Adão, filho de Deus. A Bíblia começa deixando muito claro que Deus criou Adão para que ele fosse seu filho. Como é que a Bíblia termina? Olha que texto interessante em Apocalipse capítulo 21, versos 6 e 7. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Verso 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Percebe? No jardim do Éden, Adão, como filho, tinha um relacionamento de amor e intimidade com o Pai eterno, que todos os dias, ao pôr do sol, o visitava. Porém, certo dia, Adão deixa de ouvir a voz do Pai para ouvir outra voz. E ao pecar, ele perde sua posição de filho. E a partir daí, passa a existir no coração do homem uma separação do Pai. Quando você estuda atentamente o Velho Testamento, você percebe Deus fazendo um esforço muito grande para ser pai daquele povo. Mas Israel preferia chamar a Abraão de pai e não o Senhor de pai. Deus queria curar o sentimento de orfandade no coração do povo, estabelecendo uma relação paternal de amor. Se não, veja como isso está claro em Deuteronômio, capítulo 1, verso 30 e 31. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco diante de vossos olhos, e no Egito. Verso 31, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus, nele vos levou, como um homem leva a seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes até chegardes a este lugar. Sem dúvida, o povo conseguia fazer orações reverentes. Eles diziam: Senhor, Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, Soberano, Rei. Mas eles não eram capazes de olhar para Deus como Pai. Deus, na sua soberania e movido por amor, enviou Jesus para nos ensinar a se relacionar com Deus como Pai. Quando Ele ensinou os discípulos a orar,
Ele disse: vocês devem orar assim: Pai nosso que estais nos céus. E ele disse: quando vocês jejuarem, unja a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer ao homem, nos homens que jejuás, e sim ao teu Pai. Percebem? Que em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Jesus veio não só para pagar a nossa conta, a nossa dívida na cruz, mas também para nos ensinar a se relacionar com Deus como o nosso Pai. Jesus na cruz assinou a nossa carta de adoção. Se não preste atenção, a Bíblia diz em Romanos capítulo 1, verso 11, ou melhor, no Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. A motivação da vinda de Jesus na terra é para que eu e você voltássemos à posição de filhos. Ele veio para nos ensinar um exercício de relacionamento entre pai e filho. Se não presta atenção, quando ele ora, ou melhor, na oração sacerdotal, mas um pouco antes, no capítulo 15 do verso 1 do Evangelho segundo João, ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. João 17:1, Pai, é chegada a hora, e agora glorifica-me, ó Pai, comigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes da fundação, antes que houvesse mundo. Aí vem o verso 5, ou melhor, o verso de número 24, Pai Santo, guarda-os em teu nome. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Pai justo. Percebe como ele está nos ensinando que agora não é apenas Senhor, soberano, altíssimo, onipotente, onisciente, Deus. Ele veio para nos ensinar a se relacionar com Deus outra vez como Pai. Se isso fosse pouco, quando ele volta para o Pai envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem para trazer a você e a mim a convicção de filho. Vem para nos ensinar a dizer: Abba, Pai. Paizinho. Painho. Papai. Está escrito em Romanos 8, verso 14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Em Romanos 8:15, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Diga: Abba, Pai. Repete: Abba, Pai. Outra vez: Abba, Pai. Você não tem noção como o diabo odeia isso. Não foi por acaso que na tentação ele quis colocar no coração de Jesus dúvida se ele era filho ou não. Se tu és filho de Deus, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.
Paulo, na sua carta aos Gálatas, capítulo 4, verso 4 ou 6, escreveu: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. Olhe para os 2, 3 irmãos próximos e diga: você é filho de Deus. Você é filho de Deus. E isso faz toda a diferença. Porém, filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Deus criou o homem para ser filho. Deus criou o homem para ser filho. Filho que se relaciona com o pai. Porém, gente, depois que o pecado entrou no mundo e perverteu o coração do homem, tudo que o diabo busca é que aumente cada vez mais o número de filhos órfãos. Tudo que o diabo quer é afastar. Preste atenção nisso. Tudo que o diabo quer é afastar, separar o filho, a filha do pai. Porque afastando o filho do pai, ele afeta o relacionamento do filho com Deus como pai. E o que sobra é orfandade. Pior do que perder o pai, como eu perdi em um acidente de automóvel, é sentir-se órfão com o pai vivo dentro de casa. Pior do que perder o pai, porque morreu em função de uma enfermidade, é sentir-se sem pai, com o pai vivo ao lado. O que é orfandade? É a ausência de referência paterna. Você precisa entender o que o jugo da orfandade produz no coração de um filho. Quando eu perguntei para você se você gostaria de ter o pai que você é, eu estou tentando convidar você para fazer uma viagem no tempo, para lembrar do pai que você teve. T.D. Jakes diz algo muito interessante. Ele diz: você nunca vai compreender o adulto que sou se você não conhecer a infância que eu tive. Eu vou repetir. Você nunca vai compreender o adulto que sou se você não souber nada da infância que eu tive. E quando eu falo em orfandade, não estou falando apenas daqueles filhos sem pais na África, porque os pais morreram na guerra. Eu não estou falando daqueles filhos sem pais, porque os pais morreram num conflito com a polícia, porque eram marginais. Eu estou falando de uma orfandade emocional, pais desligados emocionalmente dos seus filhos, dentro da própria casa. O que esse jugo de orfandade gera, produz? Desestabiliza o ambiente familiar, provoca insegurança. O conhecimento de Deus é corrompido. Lembram-se?
quando o filho se afasta do pai, ou o pai se afasta do filho, afeta o relacionamento com Deus como pai. A petrificação do coração do filho. Filho vai se tornando insensível. Os filhos passam a aceitar as mentiras do diabo, como por exemplo, Deus não me ama na medida que eu preciso. Deus é um ser autoritário e injusto, porque tudo que ele vê na relação com o seu pai biológico. Os filhos ficam vulneráveis diante dos espíritos malignos. O jugo da orfandade, produz introversão, complexos e feridas emocionais. Leia comigo o que está escrito aí agora, por favor. A ferida mais profunda na vida de uma pessoa é a causada pelo pai. A ferida mais profunda, ou melhor, a ferida mais profunda na vida de uma pessoa é a causada pelo pai. Próximo. O fracasso da paternidade é o motivo principal para a desintegração das famílias. Eu vou repetir, o fracasso da paternidade é o motivo principal para a desintegração das famílias. Não podemos esquecer, gente, que a dor e a ferida que um pai provoca no filho pode ser passada de geração a geração. E hoje à noite aqui nós vamos interromper esse ciclo da ferida, porque o poder da palavra, do sangue e do Espírito de Deus vai prevalecer. Algumas declarações de filhos que revelam uma ferida paterna. Meu pai sempre foi ausente. Pais desligados emocionalmente ferem seus filhos. Cresci sem nenhum referencial paterno. Nunca conheci meu pai. Sofri abuso paterno, físico, emocional, verbal. Uma menina de 17 anos um dia me procurou e disse: pastor, meu pai nunca cantou parabéns para mim. Meu pai nunca me fez uma festa de aniversário. Meu pai nunca me deu um presente. Eu não lembro o dia em que meu pai me abraçou. Mas uma coisa eu lembro muito bem. Por várias vezes, na hora da ira, ele disse para mim: você deveria ter nascido morta. Um pai disse para o filho: você não nasceu, você foi expelido nas fezes da tua mãe. Reduziu o menino a nível de fezes. Sofri abuso paterno. Seu porco, seu louco, seu imbecil, você não vai dar para absolutamente nada. As cicatrizes no coração de um menino que passa por isso são profundas. Escute o que Lia Luft, escritora do livro Perdas e Ganho, escreveu: a infância é o chão que vamos pisar o resto da nossa vida. E se for uma infância traumatizada? Quando essa criança cresce,
A raiva insuportável e não resolvida do passado se mistura com as frustrações do cotidiano. Aí a gente tem um pai abusivo, um marido abusivo, um sogro abusivo, um vô abusivo. T.D. Jakes, no seu livro Homem Sem Amarras, diz: não queira compreender o homem que sou sem tocar na criança que eu fui. Pais que amam de forma errada abusam e ferem. Relacionamentos na base da troca. Olha, eu vou te amar se você for bem na escola, se você for bem no esporte, se você for bem no trabalho, se você tirar a melhor nota, aí então eu vou te amar. Nesse caso, o fracasso resulta em rejeição, e a rejeição produz a ferida emocional. Pais que nunca reconhecem e nem aplaudem o sucesso dos seus filhos. O filho vem com o boletim e diz: pai, tirei nota 10 em matemática, em português, em geografia. E o pai diz: você não fez mais do que a tua obrigação. Afinal de contas, você só faz isso na vida. Isso vai gerando feridas. Se o filho tira uma nota vermelha, ele é chamado de burro, fraco, limitado, não vai dar para nada. Pais ausentes. Por causa do abandono do lar, do divórcio, prisão ou outras circunstâncias, em muitos casos, o pai desapareceu após a gravidez da moça, para não assumir a responsabilidade paterna. Escute, às vezes o divórcio acontece na infância do filho, provocando um trauma no coração do garoto quando o pai sai de casa. Um pai técnico de um time de hóquei, esporte praticado no gelo, chegou um dia para o filho, que estava treinando também em um time, e disse: vim para te avisar que estou indo embora de casa, deixando sua mãe para morar com uma outra pessoa. Aquele menino parou de treinar na hora, pegou as suas coisas, colocou dentro da mochila, abaixou a cabeça e foi embora. Nunca mais voltou a treinar. Passou por momentos depressivos, mergulhou nas drogas e se tornou um marginal, até que a graça de Deus o alcançou através de um pastor e de uma pastora. A orfandade no coração de um filho o vulnerabiliza aos ataques do diabo. Ele se torna uma presa fácil. Isso é muito sério. Pais ausentes. Geralmente, alguns anos após o divórcio, a maioria dos pais não vê mais os filhos com regularidade, mesmo quando eles moram perto. Com o sumiço do pai, o sentimento de rejeição é profundo. Os homens perdem muito o seu senso de identidade como consequência desse abandono. O senso de valor próprio é prejudicado ou até destruído com o abandono paterno. É quando o filho diz: ele não me amou o suficiente para ficar. Ele não me amou o suficiente para ficar. E esse pensamento se internaliza no homem.
A disfunção e o fracasso são calamidades que atingem os filhos de pais fracassados. Agora escutem. A ferida que fere. Olhem todos para cá. A ferida que fere. O ciclo da ferida. Homens abusivos quase sempre são produtos de famílias abusivas e desestruturadas. Em quase todos os casos, houve um pai abusivo na raiz de toda essa dor e confusão. Homens abusivos têm uma autoimagem frágil e um péssimo senso de valor próprio. Eles são geralmente descritos como emocionalmente imaturos. Motivados pela raiva não resolvida de uma ferida paterna não curada, esses homens reproduzem o mesmo comportamento abusivo que sofreram de seus pais. Se não, preste atenção. Eu e a minha esposa fomos procurados por um jovem marido, porque a esposa o abandonou. E aí então nós chamamos ela para que ela conversasse com a gente. E ela começou a desenhar o perfil comportamental daquele homem. Agressivo, violento, raivoso, estranho. Depois então, a gente conversando com ele, depois de uma ministração, sentamos, ou melhor, eu e ele sentamos, ele então deslacra o porão da sua alma e com os olhos lagrimejando e a voz embargada, ele diz: pastor, sem ter consciência, agora caiu a ficha e eu caí em mim, de que eu estou reproduzindo o meu próprio pai. Ele disse: meu pai, um policial que trabalhava na rota, muito violento, não estou aqui generalizando, por favor, muito violento. Eu tinha 10 anos, pastor. Quando eu não ia bem na escola, em matemática, ele me fazia sentar numa cadeira, e ele ficava com uma plancheta na mão, e eu tinha que ficar recitando a tabuada, do 2, do 3, do 4, do 8. Quando eu errava, ele pegava aquela madeira da plancheta e batia na minha cara com toda a violência. Um dia eu fui mal em português, ele pegou o livro e me fez escrever o meu nome completo e na frente: eu sou burro, eu sou burro, eu sou burro, eu sou burro, eu sou burro. Na última capa: eu sou burro, eu sou burro. Pastor, eu vi muitas vezes minha mãe ir para a igreja machucada, por exemplo, com o braço quebrado, porque meu pai quebrou o braço dela. Só para que o senhor tenha uma noção do quanto meu pai era violento. Ele se acidentou, e no acidente se machucou muito, e por causa do acidente ele ficou de cama durante 2 anos sem poder se levantar. Mesmo assim, minha mãe cuidou dele. Presta atenção. A minha mãe comprou um sino, para que todas as vezes que ele precisasse, ele chamava ela com um sininho. Um dia minha mãe está cantando lá na cozinha, talvez ao som, acompanhando a música no rádio, não sei. O certo é que ela não ouviu o tocar do sino. Aí, ele tocou de novo, ela escutou.
Ela foi correndo. Quando ela entrou no quarto, ele pegou o sino e jogou no rosto dela, que a feriu de tal forma que o sangue jorrou. Esse homem se recupera. E quando ele se levanta e fica bom, ele arruma uma outra mulher e a abandona sem piedade, sem misericórdia, sem gratidão. E eu conversando com esse homem ferido pelo pai, ele já passou, tão novo, já passou por um relacionamento, estava no segundo em que a mulher o abandonou, e agora ele cai em si, diz: pastor, eu estou repetindo, estou reproduzindo meu pai. E aí a gente começa um início de trabalho com ele para que haja cura e libertação. A gente precisa interromper esse ciclo. Mesmo que as formas de abusos possam ter sido diferentes, o mesmo espírito insensível e abusivo que eles vivenciaram na infância, aparece agora voltado para os seus filhos. Muitos homens tentam se distanciar de seu passado para não lidar com a sua ferida paterna que carregam. Eles simplesmente decidem que serão diferentes de seu pai e o fazem com determinação. E dizem: não é esse o modo masculino de ser? Logo, eles dão duro para ter uma casa melhor e mais conceituada na escola para os filhos. Eles buscam o melhor grau de escolaridade, mais oportunidades e mais bens materiais do que tiveram em sua infância. Enquanto isso, a raiva de sua própria ferida paterna ferve escondida. Inevitavelmente, a pressão para proporcionar uma vida melhor para sua esposa e seus filhos leva-o a adotar o mesmo padrão comportamental que ele experimentou no passado. O homem chega exausto em casa, frustrado, zangado, as crianças o irritam, ele grita com elas, grita com a esposa, irrita a esposa, e aí ele se aborrece com ela, mas tudo o que ele quer é ver um pouco de televisão e ficar uns minutos sozinhos. A família não entende o que ele está passando para proporcionar a vida maravilhosa da qual desfrutam. Quando a pressão se avoluma com o tempo, ele se distancia emocionalmente e começa a ficar fora de casa por períodos cada vez maiores. Quando ele está em casa, a sua raiva chega ao nível do insuportável. E é por isso que ele passa do abuso verbal para o físico. Então a esposa e os filhos começam a temer pelo bem-estar deles quando ele está por perto. E os mesmos sentimentos de rejeição, distanciamento, abandono e raiva brotam no seu coração, no coração dos membros desta família. Esse cenário pode dar em qualquer família. Os efeitos devastadores da ferida paterna são muito grandes. E se dão em muitos níveis. Somente a força de vontade não é capaz de curar a ferida paterna que inicia o ciclo. Olhem para cá. Eu estava num programa de televisão, quando a entrevistadora me perguntou: Pastor Josué, qual é a imagem que o senhor conserva na mente de um momento importante entre você e seu pai? Eu disse: está muito vivo na minha mente quando meu pai me levava para pescar e ele me ensinava a colocar a isca no anzol.
me ensinava por que tinha que fazer uma ceva. E ele me ensinava como é que fisgava um peixe. Talvez seja por isso que até hoje eu gosto de pescar e crio peixe. Porém, se eu perguntar para alguns homens, qual é a lembrança que você traz do teu pai? Quem sabe tem homem que vai dizer assim: eu me lembro o dia que não deu tempo de eu chegar ao banheiro porque estava diarreia quando eu era criança. Meu pai tirou minha cueca suja e esfregou no meu rosto. Ou então é a mulher que vai dizer mais ou menos assim, a mulher adulta: eu me lembro o dia em que eu decidi denunciar a hipocrisia do meu pai, na minha adolescência, para o pastor. E eu disse para o meu pai: hoje todos vão ficar sabendo quem você é de verdade. Meu pai me agarrou, me levou no banheiro antes de eu sair e enfiou minha cabeça dentro do vaso sanitário. Ou então, ela vai dizer assim: na minha mente, ainda está muito vivo. Quando eu era bem pequena, meu pai entrava no meu quarto, mandava eu tirar a roupa, me possuía, depois tomava um banho, colocava uma roupa e ia para a igreja. Eu estou falando de histórias verídicas que chegam para mim durante o meu ministério. Ou então, ele vai dizer: eu me lembro quando meu pai pegou um fio de ferro e me bateu tanto que a minha mãe não sabia depois o que fazer com os ferimentos do meu corpo. Ou então, ele vai dizer assim: meu pai comprou um carro novo, deixou na garagem e foi a pé com a minha mãe no mercado próximo. Eu era muito pequeno. Na minha inocência, eu peguei uma pedra e risquei todo o carro novo do meu pai. Quando meu pai voltou e que viu aquilo e soube que fui eu, enquanto minha mãe segurava, ele batia nas minhas mãos, enquanto ele segurava, a minha mãe batia, e os dois, literalmente falando, desequilibrados, surtados e possessos, bateram tanto nas minhas mãos, que as minhas mãos ficaram deformadas. Me levaram à noite correndo para o hospital, porque era monstruoso como ficaram minhas mãos. Não tinha recurso no lugar, era um lugar simples, difícil. Os médicos, sem saber muito o que fazer, das duas uma, ou amputavam as minhas mãos, ou eu morria com uma infecção, sei lá, generalizada. Amputaram minhas mãos. No outro dia, quando meu pai e minha mãe foram me visitar, eu me lembro, quando eles entraram no quarto, eu levantei os 2 toquinhos de braço e disse: papai e mamãe, eu não risco mais o carro de vocês. Minha mãe teve uma crise psicótica, foi parar no hospital dos loucos. Meu pai correu para casa, pegou um revólver calibre 38 e se suicidou. E hoje eu sou um homem sem as 2 mãos e com uma ferida paterna no coração.
como a ferida paterna pode ser curada. Primeiro, reconheça que você tem uma ferida paterna. Reconheça que você tem uma ferida. Você não será curado se negar essa dor. Estranhamente, os homens sentem que são desleais quando admitem que têm uma ferida paterna. Os filhos, mesmo os já crescidos, querem ser vistos como saudáveis e importantes. Costuma ser difícil para uma criança admitir que seus pais lhe foram abusivos, ausentes, indiferentes. Entenda o passado do seu pai. Entenda o passado do seu pai. Seu pai reproduz o que experimentou quando criança. Muito embora seja errado e com certeza não justifica, ele reproduz o que aprendeu de seu próprio pai abusivo. Tente descobrir como o pai dele o tratava. Terceiro, perdoe seu pai. Houve um pai que quando membro de uma igreja tradicional, radical, que era proibido cortar cabelo, proibido assistir futebol, proibido ouvir rádio, proibido assistir televisão, e um dia esse pai chega em casa, pega o menino jogando uma bolinha de plástico, ele pega aquela bola de plástico, pega o menino, ele pega a bolinha, ele corta a bolinha de plástico em pedacinhos, faz o menino sentar e comer a bola de plástico, em nome de Deus. Perdoe seu pai. Não importa o que ele fez com você, perdoe-lhe. Você o colocou em uma jaula de vingança e amargura. É hora de libertá-lo. Porque perdoar é libertar o outro para depois descobrir que o prisioneiro era você. Até quando você vai contar esta história de dor? Até quando você vai contar essa história de mágoa? Até quando você vai ver áreas da sua vida amarradas? De repente você não rompe na área financeira, de repente você não rompe em relacionamentos duradouros com amigos, de repente você não rompe em muitas outras áreas da vida e você ainda não entendeu o porquê. Quantos creem que nós estamos debaixo de uma unção profética nesta noite? Levante a sua mão assim, por favor. Fique com a sua mão levantada um pouquinho assim, por favor. Assim diz o Senhor nesta noite. Se você liberar perdão para os pais, nós que o diabo deu em áreas da sua vida, hoje vão ser desatados no poder do sangue de Jesus, do Espírito Santo, da palavra de Deus, do nome do Senhor. Você vai romper financeiramente, você vai romper conjugalmente, você vai romper no relacionamento com os teus filhos, você vai romper ministerialmente. Promessas de Deus que ainda não se cumpriram, porque Deus só está esperando você abrir o coração e dizer: eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. E mais do que isto, se você liberar perdão nesta noite, está vindo aí uma chuva de glória para a tua vida e um batismo de amor para o teu coração. Se você crê nisso, aplauda o Senhor.
Perdoar não é rasgar a conta. Perdoar é transferir a conta para as mãos de Deus, que é o único que pode dizer: minha é a vingança, diz o Senhor. Houve um rapaz que a vida não acontecia, tinha um mau humor crônico, tinha tempos de depressão, tinha uma ira quase que insuportável no seu relacionamento familiar. E Deus foi falando com ele sobre isso, foi falando com ele sobre isso. E ele foi se colocando diante de Deus, e o pai morreu. Ele vai ao velório do pai, impulsionado pelo Espírito Santo e pela graça. No meio de todo mundo ele chega, coloca a mão no peito, a folha, coloca a mão no peito do pai. E diz assim ao pai morto, não por causa do pai, mas por causa da cura da ferida paterna que ele precisava. Ele colocou a mão no peito do pai e disse: papai, eu te perdoo por ter abandonado minha mãe no momento em que eu mais precisava de você. Eu te perdoo porque você nunca foi assistir um jogo meu na escola. Eu te perdoo porque nas minhas formaturas você nunca compareceu. Eu te perdoo por toda tristeza e mágoa que você gerou em mim e na nossa família. Eu te perdoo pelo pai abusivo, ausente, indiferente e agressivo que você foi. Eu te perdoo. Terminou o velório, sepultaram o pai e ele voltou para casa. Nem ele se deu conta da transformação que houve na vida dele a partir desta liberação de perdão ao pai. Um outro pai, também abusivo, agressivo, ignorante, machucou o coração da família inteira. Ele fez algo que eu vou compartilhar com vocês hoje. Antes, porém, a cura para aqueles que ferimos. Quem já foi seriamente ferido, geralmente tende a ferir sua família e outras pessoas. A ferida hereditária pode e deve ser estancada. Mesmo quando fomos seriamente magoados, devemos responsabilizar-nos por nossa raiva, nosso abuso físico e verbal e pelas cobranças de resultados ou atitudes controladoras. Se os membros da nossa família sofreram devido aos nossos abusos emocionais e psíquicos que lhes impusemos, é fundamental que revertemos essas ações e busquemos reconciliações e cura emocional nos relacionamentos. Nós precisamos consertar os danos que fizemos aos outros, sendo honesto com a gente mesmo. Precisamos reconhecer a dor que causamos aos outros. Admita sem medo das consequências. E compreenda como irá machucar essas pessoas mais e mais. E se não parar de agir dessa maneira que age, se não tem certeza se as feriu, pergunte isso a elas. Estou certo de que elas serão muito mais sinceras do que você gostaria que fossem. Peça perdão a elas.
Uma parte da passagem do filho pródigo que eu gosto muito é quando ele não diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e como ele é gente muito boa, pacificador e gracioso, eu vou entrar de fininho, não se fala mais nisso, o tempo apaga tudo. Não, não. Ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: eu feri o teu coração e eu quero te pedir perdão. Peça perdão a todos que você machucou. Tem gente aqui que terá que voltar para casa e pegar uma criança no colo, seu filho, e dizer: eu quero te pedir perdão, porque quando a tua mãe estava ainda grávida, eu fui um homem ausente, indiferente, insensível, me perdoa. Tem gente aqui que vai ter que abraçar a filha, dizer: filha, eu não quero que o meu comportamento errado se repita na sua vida, por isso eu quero te pedir perdão. Tem gente aqui que hoje vai ter que ficar abraçadinho com a esposa, pelo menos 5 minutinhos ainda hoje, dizendo: me perdoa pela minha agressividade verbal, me perdoa pela minha insensibilidade em relação à sua dor, me perdoa pela minha ausência quando você mais precisou de mim, me perdoa porque um dia eu te dei um empurrão, ou me perdoa porque um dia eu te agredi mesmo, me perdoa porque quando você mais precisava de mim, eu não marquei presença, me perdoa. Perdoe a si mesmo. Depois de se arrepender e pedir perdão por qualquer dano que tenha causado a membros de sua família, você deve perdoar-se. Acusar a si mesmo não é apenas ignorância, mas é também perigoso. A autocondenação o manterá em uma prisão que você constrói para si mesmo. Eu quero recitar para vocês um textinho que eu achei muito bonito, que está no meu livro. Ouça. Aumenta o som aí, Claudio. Tem pai que ama. Tem pai que esquece do amor. Tem pai que adota. Tem pai que abandona. Tem pai que não sabe que é pai. Tem filho que não sabe do pai. Tem pai. Tem pai que dá amor. Tem pai que dá presente. Tem pai por amor. Tem pai por acaso. Tem pai que se preocupa com os problemas do filho. Tem pai que não sabe dos problemas do filho. Tem pai. Tem pai que ensina. Tem pai que não tem tempo. Tem pai que sofre com o sofrimento do filho. Tem pai que deixa o filho esquecido. Tem pai de todo jeito. Tem pai que encaminha o filho. Tem pai que o deixa no caminho. Tem pai que assume. Tem pai que rejeita. Tem pai que acaricia. Tem pai que não sabe onde está o filho que precisa de carinho. Tem pai que afaga. Tem pai que só pensa em negócios. Tem pai de
todo jeito. E nós? Que tipo de pai somos nós? Vamos ficar de pé, por favor. Quero convidar todos os pais que precisam liberar perdão para os seus pais. Em alguma área você se sentiu ferido. Em algum momento você se sentiu ferido. E hoje você gostaria de vir aqui na presença de Deus dizer: eu perdoo o meu pai. Eu libero perdão para o meu pai. Eu abro esta jaula da vingança, do ressentimento, do ódio, da mágoa. Eu perdoo meu pai. Agora eu quero convidar para vir aqui todos os homens. Eu preciso orar com vocês e por vocês. Nós não podemos errar. Nós não podemos falhar. Nós não podemos errar. Nós não podemos falhar. Todos os homens. A propósito, os homens. Olhe para mim aqui, por favor. Eu quero representar o pai de todos vocês. Homens, primeiro. Levante a mão na minha direção, por favor. Digam assim: pai. Eu libero perdão para a sua vida. Eu te perdoo pela insensibilidade, pela ausência, pela ignorância, pelas palavras duras, pela falta de reconhecimento, por algumas vezes ter machucado a minha mãe. Pai, eu te perdoo. Eu te libero. Eu te liberto. A partir desta noite, eu transfiro a conta, a dívida, a ofensa para as mãos de Deus e recebo a graça do perdão de Deus. E para que o mundo espiritual ouça, estou livre, estou curado, estou liberto. A partir de hoje, nunca mais a minha vida será a mesma. Como homem, como pai, como sacerdote, como profeta, como discípulo. Hoje começa um novo tempo na minha vida, na minha história, em nome de Jesus. As mulheres agora, por favor, levante a mão na minha direção. Diga: pai, eu te perdoo pela ausência, pelas suas negligências,
pela falta de carinho, de amor, de atenção e de afeto. Eu te perdoo, porque algumas vezes você feriu minha mãe, machucou. Eu te perdoo, porque em alguns momentos minha mãe se sentiu abandonada. Eu te perdoo. Eu te abençoo e declaro, para que todo mundo espiritual ouça: a partir de hoje, estou livre, estou curada. O sangue de Jesus me marcou, me lavou, me purificou. Eu declaro, hoje começa um novo tempo na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Agora escute. Um pai que feriu tanto seus filhos e sua esposa, se converteu, caiu em si, reconheceu todo o abuso e feridas provocadas, a um passo da morte, ele pega um azeite, coloca na sua mão, chama esposa e filhos, e ele quer consertar aquela situação antes de partir para a eternidade. Aquele que feriu e que agora estava curado, quer ministrar cura sobre os outros. Ele pede perdão antes de morrer, com todos na sala. Pede para que a esposa leia isso. E ele vai ungindo todos os seus filhos. Então eu gostaria de ministrar essa bênção sobre a sua vida. Olhe para mim como se fosse o teu pai ministrando essa bênção sobre a sua vida. Coloque a mão no seu coração, por favor. Depois cada um vai pegar esta folha, vai levar para sua casa e vai dedicar um momento para ler isso para os filhos, colocando a mão sobre a vida deles, sobre a cabeça deles. Então ouçam, por favor. Meu filho ou minha filha, você é um presente de Deus. Agradeço ao Senhor por me permitir ser o seu pai. Abençoo você com a cura de todas as feridas que eu e outras pessoas tenho lhe causado. Abençoo com paz abundante, a que somente Jesus, o príncipe da paz, oferece. Abençoo com fecundidade na vida, com bons frutos e frutos que permaneçam. Você é cabeça e não cauda, está por cima e não por baixo. Abençoo com prosperidade. Você prosperará e terá boa saúde, assim como é próspera a sua alma. Abençoo com influência espiritual, pois você é a luz do mundo e o sal da terra. Abençoo com sucesso, pois sua meditação na palavra de Deus fará de você uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Seu caminho será próspero e você terá grande sucesso. Abençoo com uma maior profundidade de entendimento espiritual e com uma caminhada mais íntima com o Senhor. Você não tropeçará e nem vacilará, porque a palavra é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho.
Abençoo com relacionamentos puros e edificantes na vida. Abençoo com amor abundante que eu possibilite ministrar a graça consoladora de Deus para os outros. Você está abençoado. Você está abençoada com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, com amor, seu